Mesmo quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que não tem mais jeito, lembre-se da promessa que Deus um dia te fez. Aqui eu quero conversar com vocês hoje, trazer uma reflexão sobre uma história que ela é enorme, tem vários ensinamentos, mas hoje eu quero trazer para vocês uma esperança. Mesmo em momentos onde a gente olha para o nosso redor e a gente só vê deserto, a gente não vê mais solução, a gente só consegue enxergar ali o cenário de morte, né? E aqui eu posso estar passando por algumas experiências e você por outras, mas aqui a gente pode estar pensando em morte física, em morte emocional, em morte de um casamento, em morte de um sonho, enfim. Não sei o que é que você está passando, mas eu quero te dizer que o Senhor me mandou hoje aqui para trazer esperança para o seu coração, para te dizer que Ele vai ouvir o seu choro. Eu quero trazer para vocês uma parte da história de Abraão, né, sobre o seu filho Ismael. Agar, que era ali a serva da esposa de Abraão, Sara, que foi dada para que ele se deitasse, ela engravidou, gerou um filho, e Ismael nasceu, só que quando o filho de Sara nasceu, Sara manda Abraão mandar embora a sua serva e também o seu filho. E ele faz isso, ele manda com comida e um odre de água, manda eles para o deserto, assim, né? Manda eles tentarem a sorte. Mas Deus, quando Ele tem uma promessa, né, a gente precisa confiar de todo o nosso coração. Deus havia dado a Abraão uma promessa de que a descendência dele seria numerosa. E ainda assim, quando Sara manda ele mandar embora o seu filho e a sua escrava, Deus também diz a Abraão para que ele não tema, porque Deus vai cuidar do menino, porque o menino era a sua descendência, e ele também teria uma descendência numerosa. Em outros momentos dessa história, Deus também se manifesta a Agar, que era a mãe de Ismael, falando para ela que ele era de Ismael, porque ele era descendente de Abraão. E, no final das contas, eles também não tinham culpa da forma que tinha acontecido, né, de como o menino havia sido concebido. Só que o resultado disso foi: Abraão mandou eles dois para o deserto com poucas provisões e, assim, sem nenhuma expectativa de viver, porque naquele tempo, uma mulher com um filho, com poucas provisões no deserto, gente, era muito improvável o resultado disso não ser a morte, né? É tanto que conta aqui na história que quando acabou a água do odre, e já tinha acabado a comida também, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Gente, quando eu li essa história, assim, me deu uma aflição, porque imagine o cenário, imagina o pensamento de Agar, né? Porque não só ela estava lidando ali com a morte, com um cenário de morte da vida dela, mas também da vida do seu filho, que não era um inocente, era uma criança, né? Imagine para uma mãe olhar ali para tudo ao redor e dizer assim: nossa, eu vou ter que ver o meu filho morrer porque eu não tenho mais nada para fazer, né? Não há como a gente sair dessa situação. Só que ela havia esquecido, assim como eu, assim como você, quando a gente está diante de um cenário que a gente não consegue ver solução, não consegue ver saída, a gente só consegue ver morte, só diz assim: ó, eu vou sentar e aceitar aqui esse fim. Deus, ele continua conosco, ele nunca nos abandona. E as suas promessas, elas vão se cumprir na nossa vida, independente do cenário que a gente está, né? Justamente Deus, ele ama entrar com milagre, entrar com provisões, né? Trazer o nosso milagre nesse cenário de escassez, nesse cenário onde nós perdemos todas as nossas forças e esperanças. É justamente nesses momentos que você vê que em mais de uma vez na Bíblia Deus se manifesta. Assim aconteceu, né? Ela deixa o menino lá debaixo de uma árvore e ela vai um pouquinho para longe porque ela diz que ela não vai suportar ver o filho dela morrer. E aí o menino começa a chorar. Imagine, o menino tá com fome, no deserto ali,
sem, meu Deus do céu, sem água, sem comida, sem nada, andando ali durante dias, sem direção. E de repente, ele ainda tinha ali, né, o aconchego da sua mãe, e aí ele perde isso também. Ele é deixado para ficar lá sozinho, chorar, porque eu, adulta, ia me sentar e eu ia abrir o meu berreiro. Imagine uma criança. E aí ele começa a chorar, só que o anjo do Senhor escuta o choro do menino de lá do céu, né? E aí aqui a gente percebe, né, que Deus, ele tá lá no céu, mas ele escuta o choro do menino, por quê? Porque ele tá ali conosco, ele tá ali perto também, né? Ele tá lá, mas ele também tá aqui. Ele tá lá no céu, mas ele também tá aqui na nossa dificuldade, no nosso deserto, no nosso cenário de morte e de escassez. É que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. O anjo diz para Agar. E ele fala: vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Gente, olha que coisa linda. Primeiro, ele aparece. Quando ele aparece, ele já dá o quê? Ele já dá esperança. Porque quando a gente está em um cenário desse desesperador, ainda quando Deus falar conosco, vamos supor que ele mande um anjo, que ele fale conosco através de uma pregação, através de um vídeo desse aqui. A gente consegue ver a provisão já chegando? Não. Mas o fato de Deus nos responder já nos traz a esperança de que ele vai intervir. E isso já é suficiente para que a gente consiga enxergar uma vida saindo daquilo ali. E aí ele dá uma ordem para ela: levante-se, pegue o menino, e dá para ela também, dá não, porque ele já tinha dado, mas ele relembra para ela a promessa: eu farei dos seus descendentes uma grande nação, né? Então Deus aparece dando esperança, Deus dá uma direção, aponta uma direção e Deus dá um destino. Olha que coisa linda, gente. Mas não só isso, porque Deus, ele é um Deus de milagres, e os milagres de Deus, eles são completos. Ele abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas, e a sua mãe arrumou uma mulher egípcia para ele. Olha que coisa linda, né? A gente vê que a provisão de Deus, ela não acaba, né? A gente vê que o cuidado que Deus teve, a promessa que ele fez, ele cumpriu. Deus abriu os olhos de Agar, deu para ela o que ela estava precisando ali naquele momento, supriu aquela necessidade e deu um destino, né? Ele protegeu o menino. Diz que o menino cresceu protegido por Deus. E Deus deu um destino para o menino, deu uma profissão para o menino, um casamento para o menino, deu uma vida para o menino. Aquele menino que foi mandado lá para o deserto para tentar a sorte, né? Porque Abraão, ele confiava em Deus, óbvio, e Deus, ele diz a Abraão que ele vai cuidar do menino. Mas o suprimento que Abraão deu foi pouco, né, perante o deserto que eles iam enfrentar. Então, de qualquer forma, para Agar ali naquela situação, gente, imagina, coloca os sentimentos aí nos personagens, né? Imagine aí se Agar vai lembrar que Deus fez uma promessa para ela. Imagina aí que Agar ia lembrar que Ismael era descendente de Abraão e, portanto, Deus também iria cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Quando você está em um momento de desespero, em um cenário de desespero, você não lembra de nada, não. Não lembra, não. A gente tem que lembrar, mas a verdade é que a gente não lembra. E ainda quando Deus diz assim, não vai dar certo, a gente olha para o nosso cenário, mas Deus, eu já estou morrendo. Minha água já acabou, minha comida já acabou, não tem mais nada que eu possa fazer. Mas quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos dá esperança, nos dá força para levantar, nos dá uma direção, uma visão clara, um propósito a ser seguido. E ele entra com a provisão, ele entra com aquilo que nos falta.
e Ele nos protege, Ele cumpre a sua promessa na nossa vida, porque por mais que nossa fé seja enfraquecida nesses momentos, por mais que por muito a gente esqueça dos planos, dos sonhos, das promessas que Deus um dia fez para nós, Ele não esquece e Ele é fiel para cumprir. Então, eu não sei o que é que você está passando, qual é o deserto da sua vida, qual é o nível de escassez. E eu estou falando isso aqui para vocês, tá, gente? Mas Deus me ministra muito antes, vocês não têm noção do deserto que eu estou enfrentando. Eu também não sei qual é o seu, mas a gente tem que se apegar à palavra de Deus. A gente não pode esquecer que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo que será amanhã, Ele será eternamente. Ele não muda, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Letícia e é o seu Deus também, tá bom? Então, tenha fé, Ele vai abrir os seus olhos e te apontar uma direção.